Eu acho que eu já deixei bem claro, tanto aqui no Morning Show, quanto na minha última participação no Pingos nos Is, que em relação ao mérito, na minha opinião, faz sentido sim criminalizar todas as condutas fundadas no ódio e na discriminação, especialmente em relação aos crimes contra a vida, né? Para mim, as questões relacionadas à sexualidade, elas dizem respeito a liberdades individuais, então, portanto, são direitos fundamentais e inclusive de ordem constitucional. Sim. Então, o debate na mais alta corte, ela faz sentido. Aqui eu só preciso fazer só a título de contraponto. De fato, houve ministros do próprio STF que adjetivaram aí o voto do Celso de Mello como um voto histórico, mas isso foi a ala progressista do STF, em especial o ministro Barroso, que também é a favor de legalização de drogas, incluindo a cocaína, legalização do aborto por conveniência e por aí vai. Porque o voto dele, e aqui fica uma crítica geral de que o radicalismo ele prejudica, independente do espectro político, ele vai citar algumas teorias políticas que são radicais dentro do próprio movimento feminista, da Judith Butler. Ele faz uma apologia à ideologia de gênero, que é uma coisa para a qual não há consenso científico. Ele cita vários dados controversos extraídos aí de estudos do Grupo Gay da Bahia e ele polui o voto dele com uma crítica política que pode até fazer sucesso, mas é desnecessária. Falando sobre os dois principais problemas em relação ao mérito, já que eu abri aqui fazendo uma defesa da causa lato sensu. É o seguinte: primeiro, a elasticidade do termo homofobia. Da forma como foi colocado na ação, isso vai abarcar de uma piada até a motivação para um homicídio, certo? E também, em segundo lugar, como bem pontuou aqui o Fefito, a interação da liberdade sexual, né, com a liberdade de crença. Há religiões e há lideranças religiosas que consideram o homossexualismo um pecado. Homossexualidade. A homossexualidade um pecado. Essa visão não pode ser criminalizada sob pena de a gente cercear liberdade religiosa. Então aqui é aquele caso complexo de interação entre dois princípios constitucionais. Sabe quem tentou contemporizar isso e achar um meio termo? A então senadora Marta Suplicy, né? E aqui eu vou recomendar para o ouvinte da PAN o excelente artigo da Gazeta do Povo, do Renan Barbosa, né, meu colega de Gazeta e também na Universidade de São Paulo, e ele fez uma análise brilhante desse voto do ministro, e aqui eu vou abrir aspas para ele. Pela proposta da senadora, o artigo 20 da Lei de Crime Racial, que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, além de passar a proteger a orientação sexual e a identidade de gênero, passaria também a prever que a previsão, abre aspas de novo, não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé fundada na liberdade de consciência e de crença de que trata o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, houve sim uma tentativa, né, de se encontrar um meio termo, só que a militância LGBT esperneou e a proposta já veio natimorta, porque o que a gente percebe também no ativismo gay é a intenção de criminalizar até a crítica a comportamento sexual ou mesmo a ideologia de gênero. Como a gente está falando de uma questão de moralidade, de teoria sociológica, é óbvio que isso está sujeito à crítica, que não se confunde com humilhação e ofensa. São coisas completamente distintas, mas aí puxando para o universo pop literário, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele conceito de crime-ideia. Lembra disso, Edgar? O crime-ideia, daquela obra distópica do George Orwell, de 1984, nesse livro, o governo ele controlava não só as falas e ações do cidadão, mas ele tinha a pretensão de controlar até o pensamento. Então, assim, a crime-ideia seria o pensar criminoso. E pensar e agir pacificamente não pode ser crime.